Que esse tempo agora seja um tempo de você encher a tua botija de azeite. Que seja um tempo de você estar meditando na palavra do Senhor. Que seja um tempo de você estar colocando o altar em ordem e a chama ardendo no teu coração. Porque conforme a palavra do Senhor diz, que a chama arderá continuamente sobre o altar e ela não se apagará. Lá em Levítico, capítulo 6, versículo 13. Que você sinta o amor de Deus. Que diante dessa situação, que você tire o melhor proveito. Que você aproveite o teu tempo da melhor maneira possível, na presença do Senhor. Se preparando, porque o melhor de Deus ainda está por vir. O Senhor tem promessas para a nossa vida, e elas se renovam a cada manhã. E o Senhor vai fazer grandes coisas no nosso povo, na nossa nação. O Senhor vai vir com a sua mão de poder. O que importa é a presença. O que importa é o Espírito Santo de Deus. Eu sou o pastor Moraes. É um prazer estar aqui nesta noite, podendo compartilhar com a igreja do Senhor a palavra do Senhor. Você na sua casa, se você quiser fechar a tua Bíblia, que o Espírito Santo de Deus nos conduza neste momento. Atos dos Apóstolos, escrito pelo evangelista Lucas, ele traz a história da igreja, o surgimento desta igreja, que foi comprada pelo sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa igreja, que é a noiva do Cordeiro, que é a sua amada, a sua tão esperada igreja. Eu vejo Atos dos Apóstolos como que um corpo tomando forma. Mas se nós observarmos as Escrituras, nós vamos ver que é Pentecostes, que é o 50º dia, a segunda maior festa dos judeus. A Páscoa era a maior festa, e a segunda festa era Pentecostes. E comemoramos agora dias anteriores a Páscoa, de uma forma diferente, né? Sem muito chocolate, mas com muito amor no coração, porque é isso que Jesus veio mostrar para nós, é isso que ele veio demonstrar lá na cruz, o seu amor, a sua graça. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito Filho de Deus, cheio de graça e de verdade. Mas nós vamos ver que essa igreja, ela toma forma em Atos dos Apóstolos, mas algo acontece se nós observarmos as Escrituras, se nós olharmos com a lupa, fazermos uma visão assim mais penetrada na palavra. Não era um momento comum, não era um momento de alegria, podemos dizer, para aqueles discípulos. A Bíblia nos relata que Jesus, depois da sua ressurreição, ele fica 40 dias com os discípulos. Ele aparece aos seus discípulos no caminho de Emaús. A primeira é Maria Madalena, que vê ele já ressuscitado no sepulcro, o Rabone, o mestre. Pedro e João logo após, e ele tem encontros com seus discípulos, em várias oportunidades. Numa delas, Pedro, Tiago e João, Pedro, líder, depois da morte de Jesus, passando aqueles dias, ele chama os seus companheiros, os seus sócios, chama eles para pescar. Eles acompanham Pedro. Pedro é um líder. Pedro, apesar de ter os seus momentos de fragilidade, os seus momentos também impetuoso, mas ele tinha um perfil de líder e Jesus conhecia isso. E eles estavam ali, tinham retornado para a pescaria. Aparentemente parece que para uma vida normal, mas não, eles sabiam o que estavam fazendo. Porque ainda o Senhor não tinha dado a palavra final a eles. Que se nós olharmos ali na ascensão de Jesus um pouquinho atrás, no Evangelho de Mateus, que quando o Senhor subiu, ascendeu aos céus, aparecem dois varões, dizendo: a este ao qual vocês estão vendo subir, ele voltará.
E havia ali 500 pessoas aproximadamente. Mas só que no discurso, na caminhada, no dia a dia, alguns se dispersaram. Mas os seus discípulos estavam esperando e vendo a manifestação de Jesus, falando com eles, se assentando à mesa e comendo com eles. Eles estavam pescando, parece que a história se repete, porque o primeiro encontro que Jesus tem com Pedro, com João, é no mar da Galileia, ali em Cafarnaum, aonde era a pescaria, aonde era o trabalho, a função deles. E ali a gente vê que acontece uma pesca milagrosa. E Jesus chama Pedro para que seguissem a ele, que a partir daquele momento eles seriam pescadores de homens. Mas todo o ministério de Jesus acontece, e segue-se, e chega o grande momento, a paixão do nosso Senhor, sabendo ele que ele veio como cordeiro, ia morrer como cordeiro, mas ressuscitar como um leão. E cumpriu-se tudo isso que o Senhor tinha dito. E passado alguns dias, ali já talvez próximo aos 40 dias, Jesus chega no mar da Galileia de novo, em Cafarnaum, e eles estão novamente pescando. E Jesus agora já ressurreto, com o corpo transformado, glorificado, ele se aproxima, e ele chega naquela praia, e ele faz ali um café, ele já opera ali um milagre, porque ele prepara um café da manhã, com pão, com peixes, porque ele tem poder, ele sabe multiplicar pão e peixe. As coisas que nós vemos, existem daquilo que nós não vemos. Tudo existe por causa da sua palavra. Mas ele parece que chega assim meio despercebido, né? Que nem no caminho de Emaús, com aqueles 2 discípulos. E eles não conhecem ele. Mas aí quando Jesus menciona a palavra a eles, tem um discípulo chamado João, mais sensível parece, quando ele ouve aquelas palavras, ele diz assim para os outros: é o Senhor. Aleluia. É o Senhor. Ele está na praia. É Ele que está nos chamando. Aí Pedro, Pedro, ele na hora, como ele estava com as suas vestes cingido ela, tinha levantado na função da pesca, ele vê que ele não está preparado para ter um encontro com Jesus naquele momento, ele se lança na água, ele se joga do barco. E a distância não era pequena não, provavelmente era quase uns 150 metros, ele vai até a margem nadando. E ele vai ter um encontro. Esse encontro vai marcar a vida de Pedro de tal forma, igreja, irmãos amados que estão nos ouvindo. Talvez Pedro, como eu e como você, não sabemos o potencial que nós temos. Não sabemos o quanto Deus pode fazer coisas tremendas, grandes e maravilhosas através da nossa vida. Dentro do nosso lar, na nossa casa, através de uma atitude. Pedro talvez em alguns momentos até se achava incapaz, limitado, e algumas vezes também ele metia o pé pelas mãos. Eu vejo uma coisa: lidar com as diferenças, porque nós somos diferentes, por isso nós temos diferenças, mas nós não temos indiferenças, não podemos ter indiferenças um com o outro. Diferenças nós podemos ter, pastor Aline e pastor Eliezer, é natural, porque nós somos diferentes, nós somos feitos à imagem e à semelhança do Senhor, mas cada um com um temperamento, talvez até com um QI maior, outros com a capacidade de tocar instrumentos, de louvar, porque Deus deu, mas somos capacitados por Deus. Ser diferentes, tudo bem, o que nós não podemos ser é especiais. E às vezes nós achamos que nós somos especiais e queremos atenção para nós. Pedro às vezes se achava especial entre os 12. E isso não é bom, isso não faz bem. As pessoas que se acham especiais, elas querem atenção todas para ela. Tudo voltado para ela. Quando algo acontece de diferente em relação a ela, ela já se magoa. Porque ela se coloca num lugar de destaque, achando que tudo do bom e do melhor tem que ser para ela.
Ser diferente sim, mas especial não. Especial é o nosso Senhor e Salvador Jesus. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Nós somos vasos e vasos de barro e temos que entender isso. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor é para Ele. E Pedro entende isso. E Jesus dá uma ordem para eles: fiquem em Jerusalém, até que do alto vos sejais revestidos de poder. Jesus sobe, e é interessante que essa igreja se reúne, mas o lugar que essa igreja está reunida é um lugar hostil, aonde suspiravam perseguição àqueles que serviam ao Senhor, aos discípulos de Jesus, os fariseus, os saduceus, os judeus. Aqueles homens, quando respiravam, tinham que respirar baixo, porque do lado de fora da porta onde eles estavam, tinha alguém tramando para dar cabo com a vida deles. E Jesus sabia disso, que após a sua ascensão, eles iam passar por momentos difíceis, como a igreja passa. Mas só que tinha uma promessa, eles se firmaram nessa promessa. Mas antes dessa promessa se cumprir, eu quero falar 3 coisas que essa igreja de Pedro reunia antes do dia de Pentecostes, antes que o Espírito Santo descesse com poder. Essa igreja, ela tinha algumas qualidades importantes, ela tinha certeza de umas coisas. Apesar de não ter recebido ainda a promessa, ela tinha certeza da vida eterna. Pedro, Maria Madalena e os discípulos, os apóstolos João, Tiago, todos que estavam reunidos, aqueles 120, se tinha uma coisa que era unânime, que tinha unanimidade no meio deles, era a questão da vida eterna. A segunda coisa, que era unânime no meio deles, era a fé deles. Eram homens e mulheres cheios de fé. A terceira coisa, eles tinham certeza da salvação no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Tamanha era a convicção de vida eterna dessa igreja, a convicção de fé dela, a convicção dela de que eles eram salvos, que eles ficam o primeiro dia, 41º dia, o 42º dia, o 43º dia, e assim sucessivamente, até o 50º dia. Essa igreja perseverava unanimemente em oração. Quando eu olhei para o tema, a terceira hora do dia, é bom nós entendermos um pouquinho disso. Eu vou ser um pouquinho aqui teólogo. Os judeus, o dia dos judeus era diferente do nosso, a forma como os judeus contavam os dias. O dia do judeu começava às 18 horas da tarde e terminava às 18 horas da tarde do dia seguinte. Então o sábado do judeu começava na sexta-feira às 18 horas e terminava no sábado às 18 horas. Esse era o dia do judeu. O judeu, ele contava as horas da seguinte forma: a primeira hora do dia era às 7 da manhã, a segunda hora do dia era às 8 da manhã, a terceira hora do dia era às 9 da manhã. Eu vou mais a fundo nessa igreja de Pentecostes, nessa igreja onde Pedro é o líder dela, porque ele foi o líder da igreja em Jerusalém. Paulo sai para pregar aos gentios, mas Pedro, ele é o líder da igreja em Jerusalém, e ele toma a frente nisso. É tanto que se nós olharmos o capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, levanta-se uma questão ali, que Judas Iscariotes, aquele que tinha traído o Senhor Jesus e tinha se precipitado, tinha perdido o lugar dele no apostolado, tinha que se levantar um outro agora, e eles levantam ali uma eleição e lançam sorte. Pedro toma a frente, e o escolhido de 2 homens é Matias, é o que vai assumir o apostolado deixado por Judas Iscariotes. Então nós vemos Pedro tomando frente, e quando chega no 50º dia, a promessa se cumpre. Mas essa promessa, essa igreja conhecia uma questão chamada vigília. Eles foram batizados pelo poder do Espírito Santo na primeira hora da manhã. Os judeus também calculavam as vigílias da noite, a primeira vigília, a segunda vigília e a terceira vigília. Então, por essa igreja ser unânime,
naquilo que eles faziam, instruídos pelo nosso Senhor e Salvador Jesus, eles perseveravam em oração, em comunhão, no partir do pão. Então eu entendo que esses 120 seguidores do Senhor Jesus, juntamente com os apóstolos, eles foram para o templo, para o cenáculo orar. Não sei se na primeira vigília, se na segunda, mas bem provável que na segunda vigília da noite, que a primeira começava às 18 horas e terminava às 22 horas, a primeira vigília. A segunda começava às 22 horas e terminava às 2 da manhã. E a terceira vigília terminava às 2 da manhã, começava às 2 e ia até às 6 da manhã. 3 períodos. Então eu entendo que essa igreja ela não nasce por um acaso, é uma igreja de oração. É uma igreja que ora, que tem temor do Senhor e quer comunhão com Ele. Porque se nós queremos sentir a presença do Espírito Santo de Deus, nós vamos ter como igreja aprender a nos relacionarmos com Ele. Eu tenho na minha ideia assim: o Pai, o Deus Todo-Poderoso, o Elohim, o Jeová Rafa, o Jeová Jireh, é o Deus que planejou todas as coisas. O Filho é aquele que executou o projeto do Pai. Mas tem uma terceira pessoa que essa igreja está buscando agora. Uma promessa que Jesus: olha, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará o Espírito Santo Consolador. E começa a primeira vigília, a segunda vigília, e na terceira vigília, Estevão, todos ali reunidos, Maria. Daí a pouquinho eles começam a sentir algo diferente. A vigília que era para aquele que está dormindo, com fome, cansado, parece que algo está acontecendo diferente. E as forças deles são revigoradas. E em plena madrugada, em plena manhã, eles são cheios do poder do Espírito Santo de Deus. Uma igreja temorosa, uma igreja que aparentemente parecia perseguida, incapaz, que vivia escondida, que vivia fugindo das acusações dos sinédrios, dos fariseus. Essa igreja ela é cheia de poder. Ela é cheia de poder. E aquele homem chamado Pedro, na terceira hora do dia, 9 horas, ele se coloca de pé e começa a falar: olha, o que vocês estão vendo? Imagina, 9 horas da manhã. Como poderia, se hoje, nos dias de hoje, é improvável, é muito difícil você achar uma pessoa embriagada por volta das 7, 8, 9 horas da manhã. Pode até estar de ressaca, mas embriagado é complicado, porque geralmente as pessoas passam a noite bebendo, tentando afogar as suas mágoas, as suas tristezas, porque o mar que é o mundo, uma hora a maré está baixa, outra hora a maré está alta. Nós temos visto durante esses dias, até mesmo no mar da Galileia, quem viu os noticiários já há 300 anos, que o mar da Galileia não se agitava tanto como agitou esses dias. As ondas batendo, subindo, vindo à margem. Não foi diferente também no nosso litoral. Em São Paulo, no Rio, as ondas invadindo as ruas. Uma hora a maré está baixa, outra hora a maré está alta. Uma hora estão felizes, outra hora estão tristes. Uma hora tem ânimo, outra hora estão desanimados. Mas essa igreja, quando ela é cheia do poder do Espírito Santo de Deus, ela sai de dentro daquele cenáculo, disposta, preparada, aparelhada, para ganhar o mundo para Jesus, para ganhar almas para o reino do Senhor. Esse tempo ao qual você está, na sua casa, nos seus afazeres, é tempo de você se preparar, é tempo do irmão Moraes buscar mais ao Senhor, mas que seja uma ação, poder, um dunamis de Deus, no meio da igreja, chegando ao coração das pessoas. O que tem faltado é fogo no altar, porque uma igreja que tem perdido o gosto por oração,
E se tem algo que essa igreja de Atos dos Apóstolos sabia fazer, era orar, era frequentar as vigílias, era passar tempo de oração. Porque quando nós oramos, o Espírito Santo de Deus desce com poder. E nós somos curados emocionalmente da nossa alma, até o nosso físico é curado. As nossas enfermidades saem. E nós somos curados no nome de Jesus. Você é templo do Espírito Santo de Deus. O Senhor te fez a sua imagem, a sua semelhança, para encher você da vida dele, para você sentir prazer de viver, sentir a vida eterna dentro de você. Essa igreja sabia perseverar. Como nós precisamos, como igreja, aprender a perseverar. Eu poderia fazer essa pergunta para mim e para você nessa noite. Quantos projetos nós nos fizemos na nossa vida já? Eu vou ler a Bíblia todinha. Eu vou tirar mais tempo de oração. Eu vou me achegar mais ao Senhor. Mas só que as coisas do mundo vêm, o nosso dia a dia, os nossos afazeres, e quando nós vamos ver que aquela fome passa, aquele apetite passou, e nós não conseguimos ter uma vida contínua na presença de Deus, de busca. Essa igreja sabia perseverar, ela sabia continuar na presença de Deus, ela sabia ser constante, ter constância, ela sabia persistir, era uma igreja que persistia, ela persistia e não desistia, não desistia, lutava, vigiava, orava, jejuava, tinha intimidade com o seu Senhor. É a presença dele que vai fazer toda a diferença na minha vida e na tua vida. É a comunhão com ele. Irmãos, o desejo da igreja, é o desejo do teu coração como igreja, é o meu desejo, de ver coxo andar, de ver cego ver, de colocar as mãos sobre as pessoas e elas serem libertas. Esse é o desejo da igreja. Pode ter certeza que esse é o desejo do teu coração. Mas para isso nós precisamos perseverar. Nós precisamos abrir mão do nosso eu, do nosso ego, e fazer aquilo ao qual o Senhor nos ordenou e nos chama. Ele nos chama para isso. Isso é o Espírito Santo de Deus falando com a igreja. Porque sem Ele, nós não vamos a lugar nenhum, sem o Espírito Santo, nos aparelhando, nos moldando, nos transformando, dia após dia. Nós vamos ser meros religiosos. Se não for a unção de Deus, o poder do Espírito Santo de Deus sobre a vida dos pregadores, vão ser mais um locutor em cima de púlpito. Se não for o Espírito Santo de Deus na boca do ministro de louvor, é só mais um cantor. Se não é o Espírito Santo de Deus operando e agindo no meio da sua igreja, é só mais um agrupamento de pessoas. Nós conhecemos os atributos de Deus. Você conhece, meu irmão e minha irmã que está me assistindo, que Ele é onipotente, que Ele é onisciente, que Ele é onipresente. Mas o que nós precisamos é de uma presença que nós possamos sentir dentro da igreja. Uma presença tão forte que nós podemos tocar. Sabe aquele momento que você chega em casa e parece que algo diferente te envolveu? Isso é o Espírito Santo de Deus. Com certeza você já teve esses momentos, já teve essa experiência. Parece que algo diferente está te arrastando, está te puxando. É o Espírito Santo de Deus falando assim para mim e para você: vem cá, eu estou com saudade de você. Vem cá chorar mais um pouquinho, vem cá, aprende. Olha, a chama está quase apagando, não se esfria assim não. Se eu desse oportunidade para os irmãos que estão aqui nessa noite, ou você aí falar dentro da tua casa, com a tua esposa, com teu esposo, teus filhos: eu cheguei do trabalho essa semana, eu não queria mais nada, eu só queria tomar um banho, dobrar os meus joelhos e falar com o meu Senhor. Irmãos, como é bom sentir isso. Parece que é algo tão impetuoso, tão veemente, que parece que te pega pelo colarinho e te arrasta, que você não consegue resistir. É tão bom. Às vezes, com bom e com suave. Os nossos sacrifícios, eles têm que ser bom, agradável e suave. Não pode ser nada forçado. Deus não quer que você faça nada forçado.
Ele quer que você seja movido pelo Espírito dele na sua vida. E você sentir um desejo tão incontrolável de orar, e de louvar e de exaltar, e o seu coração vai pegar fogo. Vai ser o altar que Jesus quer. E um coração quebrantado e humilde Ele não rejeita. E essa presença dEle, na minha e na tua vida, vai abrir porta que você nem imagina. Vai trazer algo tão diferente, tão maravilhoso, dentro da tua casa, dentro do teu lar. Pedro experimentou isso, eles experimentaram, essa igreja experimentava isso continuamente. Não tinha perseguição, não tinha fogo, não tinha fera, não tinha o que essa igreja não enfrentasse e saísse vitoriosa. Porque o que estava nela é maior do que estava no mundo. O que está na minha vida e na tua vida é maior do que está no mundo. Que o Senhor te abençoe, e que você viva esse Pentecostes. Quem sabe hoje é a noite que você vai mudar a página, vai mudar a história da tua vida. Teve um dia especial na minha vida, que mudou tudo. Talvez você esteja me ouvindo, você está me ouvindo nessa noite. Essa é a noite, esse é o dia. Vira a chave, dá um start, e começa a viver uma nova história, um novo tempo. Enche a tua botija de azeite, igreja, se prepara, porque quando tudo isso passar, o faminto vai vir, o sedento vai vir, e você precisa ter pão para ele, você precisa ter azeite na botija para ele, você vai precisar curar as feridas dele. A Marilene, nós conversando no Zoom, os pastores, quantos casais que não estão em situação difícil, porque ficar tantos dias fechados, alguns até ao contrário. Creio eu que durante esses dias tem família tomando mais afinidade à presença do pai, os filhos estão alegres com a presença da mãe, o casal está tendo mais tempo, o romance tomou forma, o jardim está florido, é mais tempo um com o outro. Mas nós também sabemos que tem situações que não é dessa forma, numa forma de dizer, que não seja isso dentro da tua casa, no teu relacionamento, no teu casamento, mas tem uns que estão querendo se pegar, mas não se pegue não. Deixa Jesus entrar no negócio e você vai ter vitória. Deus quer entrar no teu lar, na tua casa, e quer te abençoar, como Ele veio em Pentecostes, Ele quer vir sobre a tua vida. Nesse momento, eu quero encerrar, e quero que essa palavra vá de encontro ao teu coração. Igreja, desperta. Igreja, já é chegada a hora. Ele vai vir a qualquer hora da vigília. Vigiai e orai, para que não sejais pegados, para que vocês não sejam pegos, que nós não sejamos pegos desprevenidos, que possamos estar atentos à voz do Senhor. Virgem, seja prudente, em nome de Jesus.